Você pode ser classe trabalhadora, você pode ser pobre, proletário e ser branco, viu? Pode ser, tá? Eu não tô aqui dizendo que as gurias ali do vídeo sofreram racismo. Não é isso. Por favor, não me coloquem onde eu não estou. Nem tô dizendo que existe preconceito contra sulistas. Também não é isso. Repito, não me coloquem onde eu não estou. Mas eu senti talvez a necessidade de contar um pouquinho a respeito da colonização aqui do Rio Grande do Sul, até para a galera entender algumas coisas que podem fazer com que o Rio Grande do Sul, e não só o Rio Grande do Sul, tá? Eu vou falar especificamente do Rio Grande do Sul, mas é possível que a gente encontre coisas do tipo em Santa Catarina, no Paraná e em outros lugares do Brasil. Eu vou falar especificamente do Rio Grande do Sul. E eu quero aproveitar para fazer uma discussão a respeito de história do Rio Grande do Sul, de colonização, e quero debater aqui com vocês também uma questão que é bastante delicada, né, para a historiografia brasileira, que é aquela ideia de branqueamento da raça envolvendo o ciclo de imigração que nós tivemos de italianos e alemães que vieram para o Brasil no contexto de substituição de mão de obra quando da época da abolição da escravatura. Então, galera, circulou ontem, hoje vem ainda circulando um vídeo que eu vou botar aqui para vocês para ilustrar a nossa discussão. Beleza? Vamos ouvir aqui que é engraçadinho até, né? Vamos, né? Então, ó, fiz piada dirigida, né? Botamos pra dirigir pra ver se aprende depois, né? O outro ali sentado, olhando a vista. Não, me faz um zigue-zague aqui no meio da rua. Vai ter de reto! Deixa eu concentrar aqui, cala a boca. Não, me fez um zigue-zague ali. Não me fez um zigue-zague ali. Alemão falando. Enfim, por que eu coloquei esse vídeo, gente? Porque assim, isso gerou uma discussão na internet. O primeiro ponto que eu quero dizer é o seguinte, pode rir? Lógico, é engraçado, né? Eu até acho que a própria menina ali tava zoando, né? Você vê que o outro rapaz fala ali e ele não tem um sotaque tão carregado assim. Então zoar, ok, dar risada, né? Não vamos ser os chatos inimigos da felicidade das redes sociais. Não, então rir disso aí é tranquilo, né? A própria menina ali tá gravando um vídeo em tom de zoação. O problema é que isso aí suscitou uma enorme discussão, cara. Um bagulho louco, né? Gente acusando as gurias de serem racistas, de serem nazistas, sabe? Começou, inclusive, a rolar um hate pra cima delas. E eu comecei a ver isso passar na minha linha do tempo. No início eu achei ok, tranquila. Uma galera rindo do sotaque do interior aqui do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, ou de Santa Catarina, isso pode ser de qualquer lugar, eu não sei exatamente, mas é um sotaque muito comum na chamada colônia aqui alemã, tá? Do Rio Grande do Sul, no interior da chamada colônia alemã aqui do Rio Grande do Sul. E uma galera problematizou isso, né? E começou a rolar hate pra cima das gurias. E aí eu comecei a achar ruim, porque uma coisa é você achar engraçado, ok? É engraçado. Mas daí você jogar hate pra cima de umas gurias que devem ter 13, 14 anos de idade e mais, provavelmente, tô falando ali de gente da classe trabalhadora, tá, galera? Porque isso ali me parece ser num contexto muito comum no interior da chamada colônia alemã, no interior da chamada colônia italiana aqui no Rio Grande do Sul, tá? Que é um contexto de agricultura familiar. Então, nós estamos falando de classe trabalhadora, tá? Então, assim, acho que não cabe hate. Cabe rir? Cabe. É engraçado? É. Bacana. Não deveria ser nada além disso, né? Mas isso suscitou uma série de discussões, tá? E eu quero aqui fazer algumas discussões a respeito do que foi levantado a partir desse vídeo que acabou viralizando. Antes, eu quero mostrar um outro vídeo que também mostra um sotaque muito parecido que viralizou há mais ou menos uns 10 anos atrás, né? E que não foi levado para esse lado, o que ajuda a defender a minha tese de que esse ambiente mais extremado da política, que na verdade é uma faceta mais extremada da luta de classes, faz com que os ânimos políticos caminhem para esse ambiente mais fascistado que a gente está vivendo. Por quê? Porque há 10 anos atrás circulou um outro vídeo na internet que também foi, vamos dizer assim, numa circunstância
do mesmo tipo de sotaque, vai, e que não suscitou o debate que o vídeo dessas gurias aí no trator suscitou de ontem para hoje. Quem é que lembra desse vídeo aqui? Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos, descendo o morro da Vassovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau. Azar, Marco, velho. Azar, Marco Velho. Lembra do Marco Velho? Pois é, o Marco Velho hoje deve estar com 20 anos, esse guri que falou do Marco Velho. E veja, na época não suscitou esse tipo de debate que suscitou hoje, né? E eu quero dizer uma coisa que é o seguinte, gente. Você pode ser classe trabalhadora, você pode ser pobre, proletário e ser branco, viu? Pode ser, tá? Eu não tô aqui dizendo que as gurias ali do vídeo sofreram racismo. Não é isso. Por favor, não me coloquem onde eu não estou. Nem tô dizendo que existe preconceito contra sulistas. Também não é isso. Repito, não me coloquem onde eu não estou. Mas eu senti talvez a necessidade de contar um pouquinho a respeito da colonização aqui do Rio Grande do Sul, até para a galera entender algumas coisas que podem fazer com que o Rio Grande do Sul, e não só o Rio Grande do Sul, tá? Eu vou falar especificamente do Rio Grande do Sul, mas é possível que a gente encontre coisas do tipo em Santa Catarina, no Paraná, em outros lugares do Brasil. Eu vou falar especificamente do Rio Grande do Sul, que tem a ver com a nossa colonização, galera. Tá? Eu sou professor da rede pública de periferia aqui do estado do Rio Grande do Sul desde 2005. Minha companheira também é professora da rede pública aqui do Rio Grande do Sul. Também já há mais de 10 anos. E tem algumas coisas aqui, eu vivo aqui no litoral, tá? Mas não é só no litoral, né? Na chamada região da colônia, isso é ainda mais evidente. Eu já vou falar o que é a chamada região da colônia, porque isso aí também gerou discussão no Twitter, né? Que é o Tribunal da Inquisição, né? Da moralidade iluminada, que esse é o Twitter, né? Onde a galera fica lá medindo quem é que é mais moralmente correto. Mas enfim, o que eu quero dizer? Na minha escola, a média de alunos negros por turma é mais ou menos assim: a cada 20 alunos, 2 são negros. Escola de periferia, escola pública. Eu tava antes ainda de começar a live aqui perguntando ali pra Gabi, quantos negros tem na tua escola? Ela falou, no ensino médio todo, 4 ou 5 negros. Em todo o ensino médio. Somando todas as turmas de ensino médio. Repito, escola pública de periferia. Você encontrar uma guriazinha, um molequinho loirinho, tá, de olho claro, aqui no litoral, nas escolas públicas de periferia, você vai encontrar quase que na mesma proporção de que alunos negros. Você ainda vai ter um pouco mais de alunos negros, mas a proporção é muito parecida. Eu nunca tive a experiência de dar aula no Rio de Janeiro ou em Salvador, mas eu duvido que numa escola pública de periferia a gente tenha uma média de a cada 20 alunos, 2 serem negros. Eu duvido que seja assim. Tá? Eu simplesmente duvido que seja assim. Ok, mas por que isso? Bom, primeiro, isso não é em todo o Rio Grande do Sul, tá? Isso é aqui no litoral e em algumas regiões que a gente pode ter até uma situação ainda mais acentuada nesse sentido do que essa aqui do litoral. Em outras regiões não, né? Em Porto Alegre, na periferia de Porto Alegre já não é assim, Pelotas é uma região que já não é assim, enfim, tá? Mas pra gente entender isso, tá? A gente tem que entender um pouquinho da história do Rio Grande do Sul e do contexto da imigração aqui pro Rio Grande do Sul, porque o contexto da imigração aqui no Rio Grande do Sul vai ser bastante mais específico. E aí, para a gente poder continuar nessa discussão, eu quero primeiro pontuar o seguinte: a presença da escravidão de descendentes de africanos aqui no Rio Grande do Sul, ela foi significativa em todos os lugares, tá? Então eu não quero aqui invisibilizar a escravização de africanos, tá? Em todas as regiões do Rio Grande do Sul, assim como em todo o Brasil, a presença de escravizados de origem africana foi significativa. O que eu quero sustentar a partir de agora é que
na maior parte do Rio Grande do Sul, nós não vamos ter o mesmo volume, tá, de pessoas escravizadas de origem africana que nós vamos encontrar, por exemplo, na zona de colonização do ciclo do açúcar, na zona de colonização do ciclo do ouro, na zona de colonização do ciclo do café. Nós vamos encontrar um número parecido de pessoas escravizadas de origem africana aqui no Rio Grande do Sul, nos centros urbanos, que nós vamos ter um número mais ou menos parecido com o número de pessoas escravizadas dos centros urbanos do resto do Brasil de origem africana, ainda que menos um pouco, mas o nível é mais ou menos parecido, e nós vamos ter também esse volume assim, em bastante quantidade na região de Pelotas, na região de Bagé, ou seja, na região onde houve a atividade econômica das charqueadas, tá? Por quê? Porque isso tem a ver com os ciclos econômicos do período colonial do Rio Grande do Sul. Então vai ser apenas na região das charqueadas, tá, que nós vamos ter uma necessidade de mão de obra escravizada parecida com a demanda por mão de obra escravizada que se tinha no Brasil colonial, no período do ouro em Minas, da cana no Nordeste ou mesmo do café no Sudeste. No restante do Rio Grande do Sul, nós vamos ter uma economia que não vai demandar tantos escravizados. Repito, a presença de escravizados era significativa em todo o Rio Grande do Sul. Agora, o volume não era tão grande. Por quê? Porque fora dos centros urbanos e fora dessa região das charqueadas, o negócio aqui no Rio Grande do Sul, da nossa classe dominante, era o negócio da estância de gado. E na estância de gado, a necessidade de mão de obra era menor. Você tinha ali poucos peões que davam conta do trabalho na estância. A maior intensidade da mão de obra escravizada no Rio Grande do Sul era nos centros urbanos e na região das charqueadas. Isso não significa dizer que não houve muita luta dos povos de origem africana no Rio Grande do Sul. Nós tivemos muitos quilombos se formando, tivemos muita luta. Mas o volume não era o mesmo. E aí a gente tem que entender um pouquinho da colonização do Rio Grande do Sul. O primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte, galera. Na época da colônia, o Rio Grande do Sul pertencia à Espanha. Vamos lembrar que a linha que deu o pontapé inicial para a demarcação das terras que estavam sendo divididas entre as coroas ibéricas aqui no Brasil foi a linha do Tratado de Tordesilhas. A linha do Tratado de Tordesilhas tinha como limite ao sul do Brasil um lugar onde hoje é a cidade de Laguna, em Santa Catarina. Isso significa que tudo que está ao sul da Laguna pertencia, segundo a linha de Tordesilhas, à Espanha. Isso significa dizer que 100% do Rio Grande do Sul, pela linha de Tordesilhas, era território espanhol. E aí a gente tem que entender as diferenças nas estratégias de colonização de Espanha e de Portugal. Portugal optou pela estratégia da plantation, ou seja, a formatação de latifúndios que seriam entregues para pessoas de origem portuguesa que teriam condições de ocupar essas áreas e assim expandir os domínios portugueses na América. A estratégia espanhola foi outra. Em função das minas de Potosí e do negócio da exploração das minas, optou-se pela estratégia de fundar cidades e criar uma estrutura administrativa que pudesse explorar de melhor forma o negócio do minério. Sendo assim, não houve interesse de imediato das colônias espanholas em ocupar o território que hoje é o Rio Grande do Sul. Nesse sentido, o Rio Grande do Sul teve o que nós chamamos de colonização tardia. E os primeiros colonizadores europeus a começar a ocupar o território do Rio Grande do Sul foram padres jesuítas espanhóis, que fundaram reduções jesuíticas aqui no noroeste do Rio Grande do Sul, lá na fronteira com Santa Catarina. Destas reduções, que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama também de missões, nós vamos ter
a seguinte dinâmica: essas reduções vão ser atacadas por bandeirantes vindos possivelmente do Sudeste, no contexto da expansão bandeirante. Isso vai ser ligado à crise do setor açucareiro, invasões holandesas, dificuldade da manutenção do fluxo de escravizados africanos, onde vai haver um processo de valorização da mão de obra escravizada indígena, onde muitos destes bandeirantes, inclusive, preferiam capturar indígenas que já estavam na lógica das missões, porque eles já estariam acostumados à produção de excedentes, já estariam catequizados. Então, nesse sentido, bandeirantes de origem portuguesa teriam atacado essas reduções jesuíticas que ficavam aqui no estado. Mataram os padres, levaram os indígenas e soltaram o gado. Sim, o gado foi introduzido no Rio Grande do Sul a partir das reduções jesuíticas. O gado não é uma espécie nativa do Rio Grande do Sul. E aí nós vamos ter um interregno de mais ou menos 100 e poucos anos, onde esse gado vai ficar solto no Rio Grande do Sul, se reproduzindo sem nenhum tipo de predador, formando o que viria a ser depois chamado de vacarias, tá? Guardem isso aí. Por outro lado, o que está acontecendo? Buenos Aires vinha se desenvolvendo enquanto colônia espanhola na desembocadura do Rio da Prata, fazendo daquele lugar um ponto estratégico muito cobiçado, não só pela coroa espanhola, como também pela coroa portuguesa, que fundou ali, na outra margem da desembocadura do Rio do Prata, a colônia de Sacramento. Pois bem, nesse contexto, para dar apoio logístico à colônia de Sacramento, vai ser começado a ocupação portuguesa do Rio Grande do Sul, com, por exemplo, a fundação do Forte Jesus Maria José, onde hoje é a cidade de Rio Grande, também fundado por portugueses. Nisso vai começar a haver um fluxo entre a colônia de Sacramento e o sudeste do Brasil. Aí vai começar a haver uma movimentação do negócio do gado no Rio Grande do Sul. Por exemplo, a préa do gado chucro e a atividade dos tropeiros. Então se descobrem essas vacarias, então havia gado chucro solto em relativa abundância no Pampa Gaúcho, na vacaria do Mar, na vacaria dos Pinhais. E aí então o gaúcho, vai começar a tropear esse gado em pé. Então ele vem, faz a preia do gado, ou seja, encontra esse gado, e leva esse gado sendo tropeado do Rio Grande do Sul até a região de Sorocaba, onde lá esse gado era vendido. O que tinha valor era o couro e as guampas. Então começa o negócio do gado no Rio Grande do Sul. Com o tempo isso evolui para a formatação de estâncias, que não dependiam de grande mão de obra. E aí tem uma outra coisa muito importante. As fronteiras aqui, elas não eram bastante bem precisamente estabelecidas. Nós tivemos até uma parada durante um tempo conhecida como campos neutrais. Era uma área de litígio, porque oficialmente era uma área da Espanha, o interior do estado vinha sendo depois mais uma vez povoado com um novo conjunto de missões jesuíticas de padres espanhóis, enquanto que no litoral já havia a presença de portugueses. Tanto é que depois vai haver a troca do Uruguai com a região das missões entre Portugal e Espanha. Enfim, era uma zona de litígio, fazendo com que sempre houvesse um contingente militarizado muito grande no Rio Grande do Sul, se comparado com o restante do Brasil. Boa parte desses militares eram filhos de estancieiros, filhos de pessoas que acabavam ocupando essas terras, que em geral também eram militares. Os próprios militares que trabalhavam nessa região acabavam também sendo os ocupadores das terras, fazendo com que essa guarda, esses militares, fosse compostas por uma espécie de elite local. Então vejam, não havia, neste processo, que primeiro foi uma colonização tardia, se comparado com o Nordeste e com o Sudeste, não havia um grande fluxo de pessoas escravizadas vindas de África ou de descendentes de africanos.
Primeiro, por causa da lógica da colonização espanhola, que era diferente e não dependia de tanta mão de obra escravizada quanto na plantação de cana-de-açúcar. E depois, pela própria formatação da ocupação do território do Rio Grande do Sul. E aí vejam, o que vai acontecer? A formatação política do Rio Grande do Sul, em virtude desse histórico, fez das figuras políticas mais importantes do Estado as pessoas ligadas à região da campanha, ao negócio do gado, ao negócio da estância. Essas eram as figuras políticas mais importantes do Estado. Vai começar a haver uma transformação disso a partir do movimento republicano brasileiro e da introdução dos partidos republicanos como os partidos responsáveis pela administração do Estado. Ou seja, quando surge o movimento republicano aqui no Estado, era um movimento de uma minoria política, influente, poderosa, mas mais centrada na capital, e não detentora de tanto poder econômico quanto os grupos mais ligados à região da campanha, os estancieiros. Esses estancieiros, eles tinham melhores ligações com a monarquia e logo depois iriam se converter em federalistas, ou seja, eram contra aquele modelo de república presidencialista, advogavam em torno de um parlamentarismo e eram acusados de serem monarquistas. Acontece que, se aproximando da transição para a República e nos primeiros anos já da República, que nós vamos estar tendo no Rio Grande do Sul as duas principais correntes de fluxos migratórios. Primeiro os alemães, depois os italianos. Esses vão ser trazidos para o Rio Grande do Sul num contexto político diferente do contexto político que esses imigrantes estavam sendo levados, por exemplo, para São Paulo. Para São Paulo, o contexto era de substituição de mão de obra, em função do processo de abolição, para o trabalho na lavoura do café. Nesse sentido, havia sim uma intenção de branqueamento da raça, embora eu não advogue que esse tenha sido o mote que ocasionou a vinda dos imigrantes. Isso também foi aproveitado, havia esse interesse. Então já tinha um contexto onde italianos e alemães passavam por processos de guerras na Europa, então já era uma população que poderia vir, e havia sim um interesse de branquear a raça na questão central do sudeste aqui do Brasil. Acontece que estes imigrantes italianos e alemães que vêm para o Rio Grande do Sul, eles não vêm neste contexto de substituição de mão de obra. Eles vêm num contexto de ocupação do território e de formação de um novo grupo político. Vejam, eu não estou dizendo que o Rio Grande do Sul era uma área que estava aqui aberta para que os imigrantes pudessem chegar e ocupar um território que estava devoluto. Não, não é assim, tá, gente? Tanto é que as próprias guerras guaraníticas foram guerras onde eles prometeram, né, levar os indígenas dali e ocupar aquela região com portugueses vindos, por exemplo, das ilhas dos Açores, coisa que nunca aconteceu. Por quê? Porque não tinha como você tirar as pessoas que lá estavam para introduzir os açorianos naquela região, e aí eles acabam ficando por Porto Alegre e até mesmo aqui pelo litoral. Não é isso. Então o Rio Grande do Sul já estava ocupado, mesmo neste contexto de ocupação, de colonização europeia tardia. Acontece que o grupo político mais forte, mais rico e dominante era um grupo contrário aos republicanos. Então havia interesse de fortalecer os grupos políticos republicanos aqui no estado. E a região de colonização alemã, que foi a primeira e depois a italiana, foi instrumentalizada neste sentido. Os alemães chegam antes e eles vão ser assentados na região do Vale do Rio dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, que era uma região relativamente boa para a colonização, uma região relativamente plana, com a ligação a partir do Rio dos Sinos com a capital, que dava para eles escoar a sua produção, que houvessem, constituído. E por que aquilo antes
não havia sido ocupado se era uma zona bacana? Bom, porque ali existia uma terra que pertencia ao Estado. Naquela região existia a chamada Feitoria Real do Linho Cânhamo, tá? Que foi descontinuada. E ali foram introduzidos os primeiros alemães a chegar aqui no estado. Tá? Os italianos vêm depois, e aí já não vão mais dispor de terras na qualidade que foram oferecidas aos imigrantes alemães. Eles vão ter que ficar em zonas mais difíceis, então eles vão ficar na serra, em encostas de morros, em zonas mais isoladas, sem ligações com Porto Alegre. Mas essas duas colônias foram instrumentalizadas, tá, pelos republicanos para servir de base de apoio político, tá, aos grupos republicanos, em oposição aos grupos centralizados na região da campanha, ligados historicamente aos estancieiros. Então vejam, o que eu estou querendo dizer? Por um lado, nós tivemos bastante menos presença de escravizados de origem africana, e por outro lado, nós tivemos duas grandes colônias aqui no estado. Não só, mas tivemos uma colônia muito grande alemã e uma colônia muito grande italiana, tá? Essas colônias se desenvolveram, gente, tá? A região do Vale do Rio dos Sinos hoje é uma das regiões mais urbanas do estado. A Serra também, né? Caxias deve ser uma das maiores cidades, se não a maior cidade do interior. Entretanto, tanto na região de colonização alemã quanto na região de colonização italiana, você vai ter o interior dessas regiões, tá? Que é de onde a gente pode observar o sotaque tipo daquelas meninas ali. Saca? Então, se você vai para o interior da serra, se você vai para o interior do Vale do Rio dos Sinos, tá? Você vai encontrar esse tipo de sotaque, é muito comum. E principalmente associado a trabalhadores proletarizados, tá? Ao campesinato. Então vejam, tem que ter aí pelo menos um pouco de solidariedade de classe. Ah, mas essa gente pode ser fascista, pode ter votado no Bolsonaro. É lógico que pode, nós estamos num ambiente assim. Mas vamos entender que aqui no Rio Grande do Sul, tá? Não só, mas eu estou falando especificamente aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem que entender que tem muita gente branca pobre, tá? Eu não estou dizendo que essas pessoas sofrem racismo e coisa do gênero. Por favor, não me coloquem onde eu estou. Eu só estou lembrando a galera, gente, que se você é classe trabalhadora, você se encontra no grupo dos oprimidos, tá? A nossa luta é de classe, tá, gente? Tá? É lógico, a gente entende as lutas das minorias, porque existem outras opressões que esses grupos também sofrem, mas isso não significa que não existe uma opressão de classe. Tá? Então eu não sei nem se essas meninas do vídeo que viralizou aí são gaúchas. Eu acho que sim, mas podem ser do interior do Paraná, podem ser do interior de Santa Catarina, mas me parecem ser, primeiro, crianças, tá, gente? Saca? Eu acho que ninguém deve ser zoado pelo seu sotaque. Pode ser engraçado? Pode, mas daí acusar de racismo, de nazismo e de outras coisas, eu acho que é um pouco exagerado, até porque essas meninas estão na internet, tá? Elas estão vendo isso aí. Então acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado nesse tribunal do Twitter para não reproduzir opressões, né? No caso, aí, opressões de quê? De classe, tá, gente? Nós estamos falando de uma questão de classe. Existe opressão de classe, tá? E a realidade do Rio Grande do Sul é essa, tá? Tem muita gente pobre que é branca. Se você vai pro interior, sei lá, de Picada Hearts, saca? Sei lá, para esses lugares assim. Se você vai numa periferia, eu aposto que você vai encontrar muito mais pobre loiro do que pobre preto. Porque é uma questão específica dessa região, gente. Do tipo de colonização. E tem muitos lugares pobres, né? Muita gente que pratica agricultura de subsistência, muita gente ligada à agricultura familiar, são pequenos agricultores. Nós não estamos falando de latifundiários, tá, gente? Eu aqui perto da minha casa, quando eu pego a minha bicicleta para ir pedalar, eu subo o Morro da Borrússia, eu vou até o Cará, região de colonização italiana. Basicamente o que a gente tem ali são pessoas da classe trabalhadora.
É gente que tem um pedacinho de terra que planta a própria comida. Saca? Sequer muitas vezes tem renda formal. Em algumas localidades se encontram ainda residências sem energia elétrica. Tá? É gente trabalhadora que fala um sotaque desse tipo. Não igual das meninas ali, porque aquilo ali me parece colonização alemã. Tá? Me parece ser o sotaque bem típico de região de colonização alemã. Tá? Aqui, perto da minha casa, é uma região de colonização italiana, mas eles também falam esse dialeto. Tá? Outra coisa que gerou um debate a respeito do vídeo das meninas. Ah, porque elas são colonas, ou são colonos, ou região da colônia. Gente, assim, é simplesmente uma forma de se referir a determinadas regiões aqui do estado. Tá? O que a gente chama aqui de região da colônia não significa que ainda há uma colonização. Não, gente, são regiões onde existiu colonização. Nós estamos falando das colônias italianas, das colônias alemãs. Vejam, isso no restante do Brasil não aconteceu na mesma dinâmica, uma grande concentração. Porque vejam, esses colonos alemães e italianos que foram trazidos para o Rio Grande do Sul, eles não vieram para trabalhar na terra dos outros. Eles ganharam terra. Estão entendendo? E vão formar essas regiões que hoje são chamadas de regiões da colônia. Tá? Tem muita gente que enriqueceu, tem muitas cidades que cresceram, tem, mas ainda tem o interior dessas regiões chamadas de regiões da colônia que nós vamos ter esse tipo de agricultura de subsistência, de agricultura familiar, e que vão sustentar até hoje um sotaque parecido com o que aquelas meninas estavam falando ali, na região de colonização alemã, e também nós vamos ter um outro sotaque que também é engraçado, que também é pitoresco, nas regiões de colonização italiana. Tá? Então por isso que se fala em colônia, né? Aqui no interior do estado tem a festa do colono. Vejam, as pessoas da região normalmente se referem entre si como colonos, tá? E tranquilo, é a maneira deles falar. Fora da região da colônia, quando se fala em colono, normalmente há aí uma pegada pejorativa, né? No sentido de falar que a pessoa é do interior, que a pessoa enfim, é mais bruta, mais bronca, ou coisa do gênero. Também é, às vezes, utilizado o termo colono no sentido pejorativo. Mas nem sempre é no sentido pejorativo. É simplesmente a forma como as pessoas se referem ao lugar que elas vivem. E se nós vamos começar a implicar com isso, galera, nós estamos mal, viu? Por quê? O que eu estou tentando sustentar aqui é: trata-se, em geral, de pessoas da classe trabalhadora. Tá? Em geral, pessoas da classe trabalhadora, porque os filhos do agronegócio, gente, tá? Do latifúndio, não estão lá no meio da colônia, andando de trator e dando risada, sendo feliz. Tá? Geralmente, os filhos dos barões do agronegócio moram na capital. Às vezes estudam no estrangeiro. É outro papo, tá entendendo? Aquilo ali tem toda a cara de ser gente da classe trabalhadora. Tá? Se votar no Bolsonaro, não votar, não me interessa. Aliás, eu acho que não votaram em ninguém, porque aquilo ali dificilmente tem 16 anos. Eu apenas fiquei um pouco chateado quando eu vi partirem pro hate. Enquanto era só zoação do sotaque, ok, beleza. Pode zoar, pode rir, é engraçado mesmo. Eu acho que a própria menina ali tava carregando bem o sotaque para fazer videozinho pro TikTok, né? Porque as pessoas devem achar engraçado, até aí tudo bem. Só o que eu apontei é para ter cuidado, para não deixar esse tipo de zoação virar hate. E um hate gratuito, ainda mais para crianças da classe trabalhadora.